E aí, tudo tranquilo? Legal para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o universo geek, nerd, games e desenhos e ilustrações. A gente recebe o Rodrigo Souza, conhecido como Shonemitsu nas redes sociais, que é desenhista e produtor cultural. Rodrigo, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Ponto de Vista. Valeu, eu agradeço o convite também. Vamos conversar um pouco aí sobre essa trajetória em Guarulhos aí do universo geek, dos desenhos e das histórias em quadrinhos aqui. Bora falar disso. Ô, Rodrigo, você é nascido em São Paulo, falou que veio morar aqui pequeno, né, até, mas você aí rodou bastante o Brasil, até por conta da sua atividade. Qual a sua relação com Guarulhos, especificamente? Então, na verdade, eu sou nascido em São Paulo, né? Mas eu vim muito pequeno para Guarulhos e na minha infância eu já passei aqui em Guarulhos mesmo. Eu cresci na periferia de Guarulhos, a região dos Pimentas. Mas assim, Guarulhos, como principalmente na época que eu era garoto, tinha poucas opções de lazer, tudo mais, então as pessoas acabavam indo para os mesmos locais. Então, vivia circulando pelo centro da cidade, conheci muita gente, e até na questão das histórias em quadrinhos, na minha adolescência, foi quando eu conheci outras pessoas que também curtiam quadrinhos e desenhavam também, né? O desenho vem desde a infância. Então, eu circulei bem pela cidade, apesar de ter morado em outros lugares conforme o tempo. E a pergunta já é essa mesmo. Eu quero que você emende. Como é que surgiu a sua paixão pelos quadrinhos, pelas ilustrações, e como é que você descobriu o seu talento? Na verdade, assim, é muito parecido com o que aconteceu com muitas crianças, né? Meus primeiros contatos com história em quadrinho foi com Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, e conforme eu fui crescendo, lá pelos 5, 6 anos, 7 anos, eu comecei a me basear naquilo, para fazer as minhas próprias histórias. Então, o pontapé inicial foram as histórias e quadrinhos da Turma da Mônica, foi o material do Maurício de Souza. Conforme eu fiquei mais velho, eu tive contato com os quadrinhos de super-herói, com as graphic novels, né? As novelas gráficas e tal. E aí foi o período na adolescência que eu comecei a conhecer outras pessoas que também curtiam quadrinhos, né? Na minha época era bem nicho mesmo, era hiper nichado, assim, não é como hoje, assim, que todo mundo fala, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de filmes, eu gosto de super-herói e tal. Não, era uma coisa que realmente era muito, muito fechado para poucas pessoas. Poucas pessoas curtiam, na verdade, né? E aí eu acabei conhecendo outras pessoas que também desenhavam, também faziam quadrinhos. A gente começou a ter informação do que era fanzine, né? Na época. E a gente começou uma produção própria de fanzines aqui na cidade de Guarulhos. A gente montou um grupo chamado Duplo Impacto, que foi um coletivo de desenhistas, e a gente produziu nossos próprios quadrinhos, levou em feira, fez exposição, circulou pela cidade, assim, e foi o primeiro contato de produção independente, assim, que eu tive na cidade no final das décadas de 90, né? Quer dizer, você tinha uma turma específica, né? Você falou de fanzine e eu realmente voltei aqui no tempo, né? Basicamente uma nostalgia, e citou o Maurício de Souza, que realmente foi mestre aí de toda uma geração, alfabetizou muita gente, ensinou muita gente a desenhar também. Hoje você trabalha como quadrinista na Crio Comics, é isso? Sim. Hoje, graças à internet, eu tive contato com a internet um pouco tardiamente, né? Eu só tive realmente contato diretamente com a internet na primeira década dos anos 2000. E isso abriu realmente um horizonte inesperado para a gente, para a minha geração, porque eu peguei muito a questão do você faz, coloca a pastinha debaixo do braço e sai batendo nas portas para conseguir apresentar material. Então, eu comecei com o meu desenho, na verdade, eu comecei trabalhando na área de estamparia. Eu trabalhei muitos anos
para lojas da Galeria do Rock aqui em São Paulo. Muita gente de São Paulo conhece ali, foi durante muitos anos referência no sentido musical, assim, para as tribos, tanto do skate, rap, do rock, né? Trabalhei muitos anos para as lojas de lá, e com a internet eu tive a possibilidade de conhecer outros meios de divulgar o trabalho, né? E um desses meios foi um site chamado DeviantArt, que publicam desenhistas, quadrinistas do mundo inteiro, artistas em geral. E através do DeviantArt eu tive a possibilidade de outras pessoas de outros países conhecerem meu material. Então, os trabalhos de história em quadrinho eu comecei principalmente para escritores independentes lá fora. A galera que quer produzir um material para trabalhar dentro dos grandes eventos, a Comic Con americana, eventos de anime como o Anime Expo. Então, muita gente que quer escrever material, mas não desenha, acaba contratando muita gente, e eu acabei conseguindo um destaque muito grande dentro do DeviantArt e uma rama de clientes muito grande. E isso ajudou a dar início, né, à minha carreira como quadrinista profissional mesmo, e ilustração em geral, né, que hoje, além dos quadrinhos, eu faço muito trabalho de ilustração, eu tenho um trabalho permanente dentro de um podcast que também é situado em Guarulhos, onde eu faço a caricatura de todo convidado que vai. Eu faço um desenho oficial do canal para o convidado. E, além disso, vários trabalhos para empresas. Até atualmente fechei contrato com algumas editoras aqui no Brasil também, e logo também vou estar lançando algum material de quadrinho infanto-juvenil e de super-herói aqui no Brasil também. Bacana. Mas hoje então, tendo esse trabalho aí na editora Criocomics, depois queria que você falasse um pouco dos personagens que você faz lá, né, desenha lá. Hoje você consegue viver, se sustentar com a sua profissão, né, com os quadrinhos, com as ilustrações. A sua renda vem daí. Sim, na verdade, os quadrinhos faz mais ou menos 5 anos que se tornou, né, na verdade, o meu trabalho principal. Mas vivendo de ilustração, já vão fazer quase 20 anos que eu vivo da minha arte, né, do desenho. Só a parte tá ficando dos quadrinhos... tiozinho que nem eu. Que no Brasil, assim, o artista ele acaba tendo que se meter em várias áreas diferentes para conseguir se manter, né? Que infelizmente a arte ainda é uma coisa difícil de se viver aqui no Brasil. A gente está em São Paulo ainda, que é o estado que tem mais opções, que tem a mentalidade mais aberta para esse tipo de trabalho, né? Mas mesmo assim é bem complicado. Mas como eu sempre consegui diversificar bastante as áreas nas quais eu trabalhava, então, assim, desde os 23 anos, assim, eu tenho conseguido sobreviver da minha arte, né? Que é uma batalha sempre aqui no Brasil. Infelizmente, que a gente está lutando, a parte dos eventos que a gente faz, tal, é até uma parte dessa luta exatamente para abrir mais portas, dar mais espaço e mostrar para a população em geral como a arte é importante, o entretenimento e principalmente o lazer é importante na vida das pessoas, né? Você citou aí, depois a gente vai tentar falar pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? O Gamecast, sim, né? Que é o canal que você citou aí de games e tal, da participação, que tem também essa pegada aqui com Guarulhos. Tem o canal no YouTube que é o Anime Mendigos, né? Que são o pessoal que começou a fazer o anime, que a gente vai entrar um pouco nisso agora. E o festival que você citou, que a gente já vai aprofundar, é o Anime Guarulhos Festival, que aí é um baita festival, que aí eu quero falar um pouquinho da sua relação aí com o poder público, né? Para poder fazer esse festival. Mas queria que primeiro você falasse um pouquinho do canal no YouTube, o Anime Mendigos. O que é esse canal? Então, o canal Anime Mendigo Show, na verdade, foi uma brincadeira que a gente criou, que a gente já fazia os eventos, os festivais no Adamastor. O evento já estava com um público muito grande, mas a gente queria criar uma comunicação permanente com o público, né? Que o evento, na época, acontecia apenas uma vez por ano. As versões mais recentes são 2 vezes por ano. Mas, na época, a gente queria manter esse contato com o público, né? E aí a gente teve a ideia de fazer esse canal que falasse sobre a cultura pop, sobre esse universo geek e otaku, né?
os fãs de cultura japonesa, dos animes, dos mangás. E o canal surgiu como essa opção da gente fazer conteúdo para as pessoas manterem antenadas com a gente durante o ano todo. Quando veio o período da pandemia, infelizmente o canal deu a gente deu uma travada na criação de conteúdo, principalmente pelo problema do distanciamento, mas também por todo mundo focar mais em se autopreservar na época, questão de trabalho, família, etc. E agora, como a gente retornou com os eventos também, a ideia é a gente retornar com o canal. Mas ele surgiu para isso mesmo, ser esse elo com esse público que a gente criou, que acompanha a gente. Toda notícia de evento é sempre um rebuliço nas redes sociais nossas. E aí a gente criou o canal como uma forma de falar de coisas que a gente sempre gostou, desse universo que a gente sempre fez parte, mas também para manter essa comunicação com o público que acompanha o nosso trabalho, né? Essa relação com o público, ela se deu a partir da rede social? Foi a partir daí que vocês foram ganhando volume para criar o Anime Guarulhos Festival? Não. Pior que não, porque de eventos menores na cidade de Guarulhos. Então, assim, o Anime Guarulhos Festival, ele é a realização de 10 anos anteriores de trabalhos menores. Então, a gente já vinha fazendo encontros, pequenos eventos. A nossa base inicial era a Biblioteca Monteiro Lobato, para quem conhece, lá na João Gonçalves, né? Então, o grupo mesmo começou a criar seus trabalhos ali, através de um evento chamado Mangateca, que a própria biblioteca criou na época, através da Maria Lima, que fazia parte da administração na época. E o grupo ali teve espaço para começar a criar esse vínculo com a população da cidade, com a juventude da cidade, né? Então, foi um período, na verdade, pré-internet, e através desses trabalhos a gente foi engajando cada vez mais pessoas. O nosso primeiro evento solo, a gente levou 300 pessoas. Na época, para a gente foi assim, foi uma coisa incrível. A gente imaginou, nossa, nós somos os gênios criadores de eventos. Porque, nossa, 300 pessoas para um bando de garotos da periferia era uma multidão. Mas depois, na segunda edição, a gente já estava levando 800 pessoas para o mesmo lugar. E aí a gente percebeu que estava realmente criando um movimento, que a ideia inicial, que era só um sonho, realmente a gente estava alcançando o objetivo. A gente percebeu que existia uma carência dentro da cidade, e existia um público para isso. O que faltava era a iniciativa, né? Como a iniciativa não veio da parte privada, não veio da iniciativa privada, acabou tendo que ser um movimento popular mesmo, vindo da própria população, direcionada de volta à própria cidade, né? Isso foi muito bacana. Rodrigo, vou fazer uma pausa aqui para a gente ir para o intervalo. Na volta, então, a gente vai falar um pouco mais sobre o festival em si, né, o apoio que você também conseguiu do poder público, falar um pouquinho dos personagens que você faz traço aí para a revista Criocomics, né, porque são personagens aí que talvez fujam do senso comum, então isso eu acho bastante legal a gente poder conversar, e também aí falar mais um pouquinho da sua carreira, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente explorar. Beleza? Eu vou fazer uma pausa aqui, a gente vai beber uma água, daqui a pouquinho o Ponto de Vista tá de volta. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Souza, conhecido como Shonemitsu nas redes sociais, que é desenhista e produtor cultural. A gente fez aqui um primeiro bloco, foi para o intervalo. Queria voltar falando um pouquinho do festival, Anime Guarulhos Festival, como você falou aí, né, Rodrigo? Estou usando sua pronúncia. Hoje, talvez, não sei se ainda é o maior, mas é um dos maiores eventos de cultura pop com entrada grátis aqui em São Paulo. Isso é bom frisar, é um evento grátis mesmo para as pessoas poderem entrar e curtir. E aí é um dos 20 maiores do país. O que é o evento? Como é que o evento foi crescendo até chegar aí, que você falou desde a época da Biblioteca Monteiro Lobato, quando vocês reuniam ali 300, 800 pessoas. Como é que chegou nesse evento e que apoio vocês têm hoje do poder público? Como é que foi essa conversa hoje com o poder público municipal para que isso pudesse dar uma alavancada? Então, a questão dos eventos menores, ele
pediu, né, se viu necessário espaços maiores, porque chegou um momento, se eu não me engano, aconteceu em 2011, que a gente foi fazer uma edição dessa mangateca novamente na Biblioteca Monteiro Lobato, e foram 1.200 pessoas. E quem conhece o espaço sabe que não comporta, não é um espaço que consegue manter essa quantidade de pessoas. A partir dali, a gente começou conversas diretamente com a Secretaria de Cultura da época, né, explicando a situação das atividades que a gente realizava dentro da cidade, e que precisava de mais espaço. O grupo Anime Mendigos, que cria o Anime Guarulhos Festival todos os anos, ele foi formado por 5 pessoas da periferia de Guarulhos, e desde o início a proposta sempre foi fazer eventos e atividades que divulgassem os artistas da cidade, ao mesmo tempo que oferecesse gratuitamente para a população essa ideia de cultura, lazer e entretenimento. Então, trazer a ideia da cultura pop, do universo geek para as pessoas. Então, nunca foi feito só para quem já era fã. A ideia de ser gratuito é exatamente convidar as pessoas que são curiosas para estarem lá dentro participando com a gente. Porque é muito comum nos eventos grandes o pai e a mãe levar o filho até a porta e deixá-lo lá. Porque, realmente, um ingresso que custa, às vezes, 200, 300 reais, para um curioso participar, é muito difícil. Ninguém está disposto a gastar um volume tão grande de dinheiro para algo que nem sabe direito o que é. Então, a nossa proposta sempre foi essa ideia de trazer as pessoas para conhecerem, porque aí fica fácil do artista se auto-explicar, né? Tipo, ó, eu faço quadrinhos, mas o quadrinho faz parte de um universo bem maior, que é tudo isso aqui. Então, você que um dia gostou de games antigos, Atari, Super Nintendo, Mega Drive, ali, ó, tem um espaço só para você aqui dentro desse evento. E tudo isso faz parte do mesmo universo. Então, de repente, para um pai que tem um filho que quer começar a produzir mangá, história em quadrinho, é muito mais fácil dele entender o amor do filho dele por esse universo estando lá dentro. Que aí ele vai ver outras pessoas que também gostam da mesma coisa, e ele vai ver que, tipo, é um trabalho também. Existe ali uma função, existe ali um empenho para que as coisas funcionem, dê certo, divulgação, trabalho, arte e tal. E depois de 2 anos... Oi? Não, pode concluir. Não, e aí, só concluindo mesmo, em 2011 a gente teve essas conversações a superlotação que aconteceu na Biblioteca Monteiro Lobato, e na época o secretário de Cultura, ele mostrou para a gente o Adamastor, mas no caso, ele queria oferecer para a gente uma sala do Adamastor. Tipo, ele falou, eu tenho uma sala aqui que cabe 700 pessoas, então se você fizer o seu evento aí dividido, aí não sei o quê, você consegue acabar com o seu problema de superlotação. Só que quando ele tipo, mostrou a disposição em apoiar de alguma forma o movimento, aí eu não perdi a oportunidade. Aí eu fiz questão, falei, não, se for fazer, eu quero o espaço todo. E aí eu lembro que na época virou até piada dentro da Secretaria de Cultura, porque eles achavam que a gente faria um evento e o Adamastor ficaria vazio, porque 700 pessoas dentro do Adamastor realmente não é nada, né? Claro. Só que na época existia uma funcionária dentro da cultura chamada Érica Cardial, que ela é até cantora, hoje trabalha com maquiagem e tal. Ela apoiou bastante o evento e a gente teve a oportunidade em 2012 de ter o Adamastor cedido como inteiro, né, como um todo, para o evento. E aí a gente criou a primeira edição do Anime Guarulhos Festival, que é um projeto que a gente tem de até futuramente levar para outras localidades e expandir bastante o trabalho que a gente já vinha fazendo nos eventos menores, trazendo muito mais trabalhos, muito mais artistas, abrangendo coisas como K-pop, que na época ainda estava surgindo no Brasil. A gente já naquela edição abriu espaço para o pessoal do K-pop, trouxe os primeiros quadrinistas para palestrar, falar sobre o trabalho deles nas editoras estrangeiras, porque aqui em Guarulhos, como eu disse, eu fiz parte do movimento dos anos 90
de quadrinistas que hoje deu frutos. A gente já tem 3 artistas aqui da cidade de Guarulhos mesmo trabalhando, tanto para Marvel quanto para DC Comics. Então, a gente trouxe esses artistas para falar sobre a profissão, trouxe pela primeira vez um dublador para falar sobre esse universo, né, de como é dar vida aos personagens, dar voz aos personagens que a galera tanto ama. E lotou. A gente, na primeira edição, a gente conseguiu 8.000 visitantes e deu início a esse movimento que hoje traz em 2 dias, trazem 16.000 visitantes para a feira. E como você frisou, somos, dentro de São Paulo, somos praticamente o maior segmento gratuito, e no Brasil estamos juntos até com os eventos pagos, entre os maiores do país. E isso é motivo de muito orgulho para quem estava lá desde o início, engatinhando, muitas vezes com muito mais dificuldade, tirando dinheiro do próprio bolso para tornar a realidade o evento, né? É sucesso completo, virou um sucesso completo, e acho que isso é muito bacana, e as pessoas hoje podem curtir. Depois da pandemia, acho que ficou 2 anos sem ter, né? Agora em 2022, em setembro, vocês voltaram a realizar, né? Sim, exatamente. A gente fez antes da pandemia, o evento tinha 2 edições, a edição de férias em janeiro e a edição principal em 2 dias em setembro. E aí, antes da pandemia, a gente fez uma versão de férias ainda em 2020, em janeiro de 2020, poucos meses, né? 2 meses depois, aí fechou tudo, e aí a gente só conseguiu retornar agora, em setembro de 2022, muito receosos, né, com toda a parada que aconteceu, o aflito que foi esse período para as pessoas, tudo mais. Então a gente teve dificuldades até mesmo em a própria equipe conseguir retornar, né? E a conversação também com a administração foi complicada, exatamente pelo período parado. Muita gente mudou, os cargos mudaram, então foi muito difícil, foi um evento complicado de fazer. Talvez, mesmo o primeiro tendo sido um tanto quanto caótico por ser a primeira edição, talvez o evento de 2022 tenha sido o mais difícil de realizar. A gente teve muitas questões de bastidor, difícil de resolver, mas conseguimos e foi um sucesso. A galera gostou, até hoje a gente está tendo a repercussão disso. O retorno do público foi muito positivo. A galera realmente abraçou novamente o evento. E assim, se passa a ilusão que, tipo, é um evento gratuito, então, tipo, as pessoas vão participar de qualquer forma. E não é verdade. A gente teve até um evento particular recente, o UconX, que deu uma problemática terrível na sua organização, e mesmo eles distribuindo ingressos gratuitos, o evento ainda assim teve problema com o público. Então, não é simplesmente por ser gratuito que as pessoas virão. Claro. Tem toda uma logística, e o de vocês é muito sucesso, isso eu acho muito bacana. Rodrigo, deixa eu abordar rapidinho, porque a gente está chegando já no final do programa, infelizmente o tempo corre. Falar um pouquinho dos personagens que você hoje desenha. Tem um personagem que você faz, que é o Mano K, ou Mano K, né? Não sei como é que vocês chamam lá. É Mano K mesmo. Mano K, que é a história de um garoto negro de periferia que adquire superpoderes. Então ele é um herói, digamos, pouco convencional, que a gente pouco vê, e isso eu acho muito bacana, né, para dar voz a um tipo de público que eu acho que pode se ver ali representado. Você faz essa história dele, da Dininha, que também, né, é uma garota negra. Queria que você falasse um pouco, então, desses personagens, de como você busca inspiração para suas ilustrações, e se você tem um ídolo, um exemplo, alguém que você segue ou em quem você se inspirou para seguir a carreira de ilustrador. Então, o Mano K, lógico, depois qualquer coisa mostra, o Mano K é criação da Edna Peçanha, né? Essa primeira edição, na verdade, é do Matheus Andrade, os desenhos. No caso, eu só fiz algumas participações nessa primeira edição com ilustrações, só que agora eu vou assumir o personagem. O texto vai continuar com o mesmo escritor ainda, que é o Jean, mas eu assumi, e dentro da editora Criou Comics, eu estou assumindo o posto de alguns personagens, e aí a questão da Dininha vai ser uma revista infanto-juvenil, nos moldes do Maurício de Souza, só que voltado para o público tanto da periferia
quanto também ao público negro, tal, mestiço, que no Brasil não tem uma representatividade ainda com força dentro dos quadrinhos. E o Mano K é exatamente a expressão disso. Tem muito dessa questão da cultura afro dentro dessa história em quadrinho, e tem muito dessa questão das periferias das cidades, né, no Brasil. Então, esse garoto que, de repente, vai adquirir superpoderes de um deus antigo, ele realmente sofre toda a realidade que, muitas vezes, um jovem hoje na periferia está sofrendo. Tipo, dificuldade na vida diária, alimentação precária, problemas na escola, a questão do tráfico de drogas, que, infelizmente, é uma realidade muito grande na periferia. Então, tudo isso está dentro do quadrinho, trazendo para a nossa realidade, mas mesclando com esse universo de história em quadrinho, né? E a Dininha é um projeto que logo a gente está lançando, e como eu falei, é uma questão de um conteúdo infantil, infanto-juvenil, voltado para o público afrodescendente, público negro, jovem, mestiço do Brasil, que precisa também ter essas histórias que se representam, que as pessoas se enxerguem, né, nos personagens. Não seja aquela coisa de tipo, nenhum personagem se parece comigo, então logo eu não existo perante o mundo. Não, é o contrário, a gente quer trazer essa representação para as crianças desde cedo entenderem que todas elas também têm seu lugar ao mundo, né? Perfeito. Rodrigo, a gente está chegando no final do programa. Queria que você deixasse aí uma dica, falasse se você realmente teve alguém que te inspirou, né, que eu fiz essa pergunta, mas deixasse alguma dica para quem de repente está assistindo agora e fala, puxa, é um universo que eu gosto, eu tenho um talento para desenho, eu estou querendo entrar. Como é que é o melhor caminho que você acha que as pessoas devem fazer hoje? Porque lá no seu tempo você pegou os desenhos debaixo do braço e saiu batendo de porta em porta, tentando, né, conseguir. Hoje existe rede social, existe internet, as pessoas conseguem divulgar melhor o trabalho. Qual que você acha que é o melhor caminho aí e seu ídolo nessa área, para a gente finalizar aqui o ponto de vista hoje? Eu vou iniciar já com os ídolos, né? O meu ídolo inicial nos quadrinhos foi um desenhista sul-coreano chamado Jim Lee. Ele virou uma referência muito grande nos anos 90, trabalhou com X-Men, só que fez bastante coisa também na DC. Hoje é um dos grandes manda-chuvas da DC Comics, trabalhou com Batman, Superman, e hoje trabalha mais na questão administrativa da DC Comics. Só que o meu grande ídolo, que realmente mudou minha visão sobre quadrinhos, é um desenhista francês chamado Olivier Coipel. Esse cara entrou na Marvel e revolucionou os desenhos dentro da Marvel, e foi o tipo de iniciativa dele é um exemplo para todos que querem trabalhar com arte. Ele saiu da França, foi até os Estados Unidos para mostrar o trabalho dele, sem certeza nenhuma que ia conseguir algum retorno, e graças a isso ele entrou, conseguiu uma chance na Marvel, e hoje ele é um dos desenhistas mais bem pagos do mundo, virou referência, mudou o mercado de quadrinhos da sua época. Então, Olivier Coipel e o Jim Lee são as duas maiores inspirações para mim. Jim Lee também era estudante de medicina nos Estados Unidos, largou tudo e focou nos quadrinhos, mesmo com a família contra, e se tornou um fenômeno, também mudou, criou a Image Comics, que depois criou Spawn, vários personagens, Wildcats e tal. Então, são a referência para mim. Eu acho que hoje a oportunidade com a internet, para quem quer iniciar nesse ramo de ilustração ou quadrinhos, realmente está muito mais fácil por causa desse contato direto. Então, hoje, várias editoras importantes, como a própria Image Comics, ela tem um canal que ela recebe material, por exemplo, de escritores e desenhistas independentes. Basta você organizar um material da forma que eles querem, que eles especificam, e enviar, logicamente, em inglês. Só que hoje em dia, até com um tradutor básico de internet, você consegue deixar o material minimamente possível de se ler em inglês para ser avaliado. Então, assim, a diferença, apesar que não é tão diferença, porque, como eu disse, eu tive sorte de conhecer muita gente também que, na época, gostava de quadrinhos, gostava de desenho. Então, esse contato com outros desenhistas é muito importante, e a internet está aí para isso. Hoje em dia, apesar de ter caído um pouco, os fóruns ainda existem fóruns especializados em mangá, em comics, em quadrinho nacional. Então, participar de tudo isso, conhecer pessoas, frequentar os eventos, de repente tentar a oportunidade de divulgar os seus trabalhos dentro dos eventos, que nem o AGF, o Anime Guarulhos Festival desse ano, a gente teve mais de 50 artistas participando, divulgando seus trabalhos, seus quadrinhos lá. Então, estar dentro do universo é importante. Você
perder um pouco dessa coisa de isolamento que a arte traz às vezes, a criação traz às vezes, né? E tentar se comunicar com outras pessoas que também trabalham com isso. Não precisa ser um cara mega famoso, não precisa ser o Maurício de Souza logo de cara. De repente, você tendo contato com outra pessoa que está iniciando como você, essa mesma pessoa pode te dar dicas importantes do que fazer, como fazer, aonde ir. Então, a gente tem hoje um circuito de eventos retornando pós-pandemia gigantesco, onde os artistas podem ir lá divulgar o seu trabalho ou mesmo conhecer outros artistas e conversar, trocar essa ideia. Então, acho que o principal que a internet trouxe é isso, a oportunidade de conversar com outras pessoas que estão no mesmo mercado do que você. Tem as escolas de desenho que tomaram uma proporção grande no país, após o boom dos quadrinhos, pós-anos 2000, pós-mangás também. E tem muito tutorial na internet, tem muito vídeo explicativo, até no nosso canal Ali Mendigo Show tem algumas dicas de desenho. Então, toda essa informação disponível é muito importante para o jovem que quer iniciar hoje em dia e está aí, está de acesso, é só buscar, é só procurar. É muito diferente da realidade dos jovens da minha época de realmente pegar a pastinha debaixo do braço e sair batendo de porta em porta. Então, as oportunidades... É outro mundo. Rodrigão, obrigado, meu cara, por ter atendido a gente aí. Boa sorte e sucesso sempre. Valeu, agradeço o convite aí. Desculpa se eu estendi demais a resposta, mas foi muito bacana participar. Obrigado mesmo. Tamo junto. Muito obrigado também a você por ter acompanhado essa edição do Ponto de Vista. Espero que você tenha curtido, gostado, enfim. Tem aí muitas dicas preciosas, muito material bacana. Continue aí na nossa programação multiplataforma. Hoje você vê na internet, na rede social, na televisão, onde você quiser. Estamos nesse mundo moderno para isso mesmo. Muito obrigado. Nos vemos então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.